Nossa aula agora será de história, tá? História, hoje nós vamos fazer da página 170 até a página 175, tá bom? Então aqui na página 170 você vai colocar a data de hoje, né? Dia 16 de março de 2021. Aqui ele fala pra gente, tem história na literatura. Então aqui, Isabela, na página 170, nós temos um trecho, tá? Do livro que se chama História de Índio. Lembra que nas últimas aulas de história nós estávamos conversando sobre a importância do conviver com o outro, dos grupos em que a gente pertence, que assim, sempre em algum determinado momento da nossa vida a gente vai precisar da ajuda do outro, a gente vai precisar ter o contato com o outro. Então por isso é muito importante que a gente tenha o quê? Uma boa convivência com todos, né? Então aqui, Isabela, na página 170 você vai ler esse trechinho, tá, dessa história. Ele vai contar aqui para você um pouquinho sobre como é a vida de alguns povos indígenas, tá bom? Como eles fazem, quais são os costumes deles. Depois que você lê, você vai passar para a página 171, esta página, tá? Na página 171, Isabela, são as suas conclusões referente ao texto que você leu ali agora. Então você vai responder aqui, o que você acha? Sobre o que você achou sobre a organização e a convivência de alguns povos indígenas. O que você achou lá do que eles contaram? Eu gostei, eu achei interessante. Não, eu não gostei, eu achei que não funciona. Então, assim, é a sua resposta pessoal, tá? Não tem certo, não tem errado. É o que você achou do texto que você acabou de ler, tá bom? E depois ainda, ali embaixo, na página 171, ele quer saber o seguinte, você acha que esses grupos indígenas, você acha que eles teriam uma boa convivência com os grupos não indígenas? O que você acha? Será que eles conseguem se adaptar aos outros grupos, aos outros costumes, né? Então também é a sua resposta pessoal, tá? Porém, para você responder a página 171, você tem que ler o trechinho do texto que está aqui na página 170, tá bom? Terminado, você vai passar para a página 172. Página 172, nós temos lá cidades e mais cidades. Então ele vai contar um pouquinho pra gente como que se formam as cidades, né? A partir do quê? O que acontece? Será que a cidade ali já nasce pronta daquele jeito, com as ruas, com o comércio, com as casas? Não, né? Então ele vai falar aqui pra gente o seguinte, Bela, na página 172, tá? Que a princípio os primeiros habitantes da terra, eles alimentavam-se do quê? Da caça e dos frutos, né? Que eles encontravam ali no habitat deles, na natureza. Por quê? Existiam antigamente padaria, mercado, açougue? Não. Então eles sobreviviam basicamente disso, do que eles caçavam e do que eles colhiam, né? Os frutos. E quem habitava ali, esses povos, eles eram os nômades, tá? Os nômades quem são? Os nômades são povos que eles não permanecem por muito tempo no mesmo lugar, tá? Eles sempre estão mudando, eles sempre estão viajando à procura de outros lugares. Por que isso acontece também? Porque como eles vivem da caça e da pesca, se eles permanecem por muito tempo no mesmo lugar, o que vai acontecer? Vai diminuir ali os animais para eles caçarem, vai diminuir os frutos para eles colherem. Então eles sempre saem em busca de outros lugares, lá, tá? Lugares esses que vão o quê? Que vão suprir as necessidades deles, tá bom? E aí, olha só, à medida que o tempo foi passando, né? O que aconteceu? Os homens começaram a aperfeiçoar as suas moradias. O que eles começaram a fazer? Porque antes eles moravam nas cavernas, né? Só que aí foi passando o tempo, eles começaram a aprender a fazer coisas novas, eles foram aprimorando. Então eles começaram a construir abrigos com outros materiais. O que eles utilizavam? Olha só, eles aprenderam a utilizar as pedras, os galhos, as folhas, as árvores e as palhas. Então com isso eles começaram a construir os seus abrigos, tá? E aí, olha só eles aqui, ó. Nós temos aqui a imagem, ó, os povos nômades, tá bom? E aí, com o passar do tempo, eles começaram a construir os seus abrigos, né? E aí, Bela, lá na página 173, ele vai falar pra gente o que aconteceu. Olha só, com o passar do tempo, eles foram, né, construindo os seus abrigos, eles começaram a criar o quê? As aldeias, né?
Então as aldeias elas foram se expandindo. E conforme isso acontecia, veio a necessidade de dividir o território, né? E ter alguém para administrar. Então olha só, eles começaram a criar, né, as suas aldeias, olha só as construções deles, né? E aí, como aumentou, eles tinham que dividir e tinha que ter alguém para tomar conta dessa aldeia, para administrar, ver o que funciona, o que não funciona, o que dava certo. E aí, então, pessoas viajavam por terra e por mar para vender suas mercadorias e comprar os produtos que eram confeccionados nas aldeias e nos povoados vizinhos. Porém, muitos desses viajantes se adaptavam aos costumes dos locais e resolviam ficar no lugar, tá? Então, o que acontecia? Olha só, nessas aldeias, muitas pessoas precisavam viajar, né? Para ir vender as suas mercadorias, para comprar, e muita gente vinha aqui que acabava conhecendo. E aí, o que acontecia? Às vezes as pessoas gostavam do local e acabavam ficando também. Então, com isso, foi aumentando também, né? As pessoas que moravam ali naquelas aldeias. Nessa nova realidade, as pessoas sentiram a necessidade de organizar as suas atividades, como também passaram a defender o território contra invasores. Então, olha só, lá no começo eles moravam na caverna, né? Só tinha a caça, a pesca, depois foi evoluindo, ele começou a criar suas moradias utilizando pedra, madeira, palha, e aí passou o quê? Criou as aldeias, né? Ali, olha só, aí nas aldeias pessoas iam e vinham, né? Viajavam, e aí pessoas gostavam do local, acabavam ficando para morar, e aí foi aumentando, olha só, os moradores, e aí eles sentiram a necessidade, né? De organizar as atividades, e eles também começaram a defender ali o local onde eles moravam de invasores, tá? E aí, Isabela, olha só, na página 174 agora, tá? Foi assim que aos poucos as aldeias foram se transformando em cidades, onde parte do povo se dedicava à defesa do local. Algumas pessoas ficavam ali para tomar conta da aldeia deles, né, da cidade deles, enquanto outra parte cuidava da agricultura, né? Porque eles também tinham que plantar, que colher, para garantir o alimento dos moradores. Então eles dividiram. Uma parte cuidava ali da cidade, da aldeia, defendia ela, e uma parte cuidava da agricultura. E com o tempo, a população foi aumentando e passou a ser necessária uma organização de espaço físico, porque antes era tudo ali junto, né? Eles foram construindo as suas cabaninhas, as suas casinhas. Só que aí, como foi aumentando muito, eles precisaram organizar esse espaço físico também, porque não estava dando mais, já estava virando bagunça todo mundo ali, né, ocupando o mesmo espaço. O que eles fizeram? Foi aí que deu origem ao quê? As ruas, aos quarteirões, né, onde a gente mora não tem? As ruas, os quarteirões? Então lá também foi assim que começou. E aí teve as construções residenciais, as construções comerciais, né, que contribuíram para a formação dessas novas cidades. Cada uma das novas cidades tinha o seu jeito, a sua história, o seu povo, né? Porque uma cidade não é igual a outra. Cada cidade tem a sua característica, né? Uma cidade é mais turística, outra cidade nem tanto. Tem cidade que tem mais distrito industrial, outra nem tanto, tá? Então, cada cidade vai ter a sua característica. Grandes ou pequenas, com muitas ou poucas pessoas, realizando diferentes atividades econômicas interdependentes, as cidades abrigam quem? Os seus moradores, né? Oferecendo-lhe condições que atendem às suas necessidades, olha só. Então, tá vendo como formou a cidade? Começou lá muito tempo atrás com o povo nômade, né? Lá na pré-história, eles morando na caverna, e aí foi evoluindo até que chegou na cidade, que é onde a gente vive hoje em dia, tá bom? Então aí agora você vai responder para a Pro, tá, Isabela? A página 175, que é o diálogo com o texto, que é aqui, ó. Então na página 175, ele pergunta: como povoados e aldeias transformaram-se em cidades? Então você vai explicar aí brevemente o que aconteceu, tá? Para que esses povoados chegassem a se formar em cidades. Por que as cidades não são todas iguais? Por que será, Isabela? Uma cidade pode ser o que a Pro acabou de falar?
pode ser mais turística, outro mais industrializada, vai de acordo, né, com a necessidade. E depois, no número 3, você tem aqui, ó, que desembaralhar algumas letras e completar as frases que estão aqui, tá, Bela? Qualquer dúvida que você tiver, se achar que ficou confusa a explicação, que não deu para entender, pode chamar a Pro, que a Pro vai te ajudando, tá bom? Até já!